para a glória de meu Pai que estás no céu do universo, por todos os séculos dos séculos, continuamente por toda a eternidade. Parábolas de Chester, parte V. Santos, 28 de outubro de 2024 d.C. A parábola da polarização e da união, parábola da unicidade da humanidade, parábola do moedor de cana, parábola do mestre e o trânsito caótico, parábola. A pergunta do colega de escola, parábola do pai mestre faixa preta, parábola da soberba dos jovens e a experiência dos anciãos, parábola do bandido e do policial, parábola da glória da terra versus glória dos céus. A parábola da polarização e da união. Era uma vez uma escola onde crianças de todas as idades participavam de competições entre os times de meninos e meninas. A princípio, as brincadeiras foram planejadas para promover união e trabalho em equipe, mas, com o tempo, a torcida se tornou intensa. Pais, mães e responsáveis começaram a se polarizar, apoiando cada vez mais o time de sua preferência, até que as arquibancadas foram tomadas por disputas acaloradas. Um dos professores, que também era o diretor da escola, percebendo o que estava acontecendo, decidiu interromper as atividades e se dirigiu a todos. Queridos pais, mães, responsáveis e alunos, essas brincadeiras e competições não foram criadas para promover rivalidade ou ódio entre os times, mas sim para ensinar a trabalhar em equipe, a competir com respeito e a entender a importância da união, mesmo nas diferenças. Ele continuou, enquanto as crianças e os adultos o escutavam atentamente. Assim como essas competições foram criadas para unir e não para dividir, na vida, podemos ter opiniões e grupos diferentes. Homens e mulheres, ricos e pobres, esquerda e direita, ateus e religiosos, capitalistas e trabalhadores. Mas, um grande mestre, que ensinou lições eternas há milênios, nos deixou uma regra de ouro: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele nos ensinou a fazer o bem até para os que consideramos adversários. O professor concluiu: que essa competição seja um lembrete de que vencer é importante, mas respeitar e valorizar o outro é essencial. Assim, sejamos todos uma equipe, unidos na diversidade, respeitando as diferenças e sempre buscando o bem. Parábola da unicidade da humanidade. Um mestre caminhava numa praia movimentada e observava a diversidade das pessoas ao seu redor. Algumas pessoas estavam deitadas sob guarda-sóis, desfrutando do calor do sol, outras montavam barracas para se protegerem. Professores ensinavam alunos a jogar tênis de praia, enquanto lixeiros passavam, limpando o caminho e mantendo a praia agradável. Vendedores ambulantes ofereciam óculos de sol, sorvetes, chás e salgados. Outros empurravam grandes carrinhos, vendendo roupas e acessórios. O mestre observava tudo com atenção e pensava consigo mesmo: todos aqui na praia parecem fazer algo diferente, mas a praia é uma só. Ele refletiu que, assim como em uma colônia de formigas, onde cada uma realiza uma tarefa, ali, na praia, cada pessoa cumpria um papel. Embora estivessem ocupadas com diferentes atividades, estavam, sem saber, contribuindo para um único cenário e vivendo sob o mesmo céu. Com essa percepção, o mestre concluiu que, como naquela praia, todos têm uma missão única. Seja grande ou pequena, visível ou discreta, cada pessoa pode buscar inspiração para que o trabalho de sua vida, seja qual for, contribua para a grande obra do Pai que está nos céus. Parábola do moedor de cana. Uma mãe estava na cozinha ajudando sua filha com as tarefas escolares enquanto também organizava a casa com o pai da menina. Exausta e ansiosa, a menina deixou escapar algumas lágrimas sobre o caderno. Ao ver isso, a mãe, carinhosa, perguntou: filha, por que está tão nervosa? A menina, olhando para a grande quantidade de tarefas, respondeu: é que o trabalho é muito grande, mãe. Não vou conseguir fazer tudo. A mãe, lembrando-se das palavras de sua própria mãe, uma mestra sábia, segurou gentilmente as mãos da filha e disse: sua avó costumava dizer que nossa mente é como um moedor de cana.
Quando colocamos várias canas de uma só vez, ele trava, mas se as dividimos em pedaços menores, o caldo começa a sair aos poucos, até ficar pronto. Ela continuou: assim também é a nossa vida, filha. Quando o desafio parece grande demais, temos que dividi-lo em pequenas partes. Assim como o moedor transforma a cana em suco, sua mente enfrentará cada pedacinho até que todo o trabalho esteja feito. A menina, agora mais calma, enxugou as lágrimas e sorriu, decidida a enfrentar o desafio com pequenas e cuidadosas etapas. Parábola do mestre e o trânsito caótico. Um jovem, próximo de completar sua maioridade, viajou para visitar seu pai em uma gigantesca cidade, onde o caos do trânsito era constante. Durante a infância, ele não teve a chance de conhecer bem o pai, mas, agora, essa visita era uma oportunidade de criar um vínculo mais profundo. Ao chegar, observou que o pai, um mestre com uma serenidade admirável, parecia imune à confusão ao redor. Certo dia, o jovem acompanhou o pai no volante em meio ao trânsito denso da cidade. Os motoristas impacientes se cruzavam, buzinavam e xingavam, em uma sinfonia de impaciência e descontrole. Contudo, o mestre seguia tranquilo, com uma leve música tocando e um semblante sereno, indiferente ao tumulto externo. Ele não permitia que a pressa, os insultos ou a anarquia ao redor afetassem sua paz. Intrigado, o jovem perguntou: pai, como consegue manter-se tão calmo, mesmo quando tudo parece estar fora de controle? O mestre sorriu, sem desviar o olhar da estrada, e respondeu: meu filho, a paz não é algo que depende do que está fora, mas do que se cultiva por dentro. Dirigir pela vida é como dirigir neste trânsito caótico. A calma deve sempre vir de dentro, independentemente das buzinas e da agitação que nos cercam. Compreendendo a lição, o filho percebeu que a paz verdadeira é uma força interior, e que, como um mestre que veio há milênios nos ensinou, é possível levar essa paz consigo, onde quer que vá. Parábola: a pergunta do colega de escola. Quando ainda era criança e estava na escola, o mestre já terminava suas provas com rapidez incomum. Em poucos minutos, completava o que os outros demoravam muito mais, e, como era a regra, virava a prova para baixo, deixando o verso em branco, para que os outros não copiassem as respostas. Sem muito o que fazer enquanto esperava o tempo de entrega, ele começou a desenhar no verso das provas, sem perceber que aquele passatempo se tornava um hábito, e o desenho espontâneo começava a lhe dar prazer. Um dia, um colega de classe, intrigado, se aproximou e perguntou: por que você faz esses desenhos? Não valem nota. Se o que importa é o conteúdo da prova, o que você ganha desenhando assim? O mestre, ainda na infância, não soube responder de imediato e respondeu que desenhava apenas para se distrair. Mas aquela pergunta o acompanhou. Mais tarde, já compreendendo, o mestre percebeu que havia pessoas na Terra que só faziam coisas por interesse pessoal, buscando sempre uma recompensa visível. E o colega de infância não compreendia que ao desenhar, o mestre estava desenvolvendo uma nova habilidade, ainda que sem um objetivo claro de recompensa. Assim, o mestre aprendeu que muitos não entendem que ao sermos altruístas, ao fazermos coisas sem esperar retorno, ou ao nos dedicarmos como voluntários, podemos estar adquirindo tesouros invisíveis. Pois, em verdade, os tesouros do céu são diferentes dos da terra, como já havia ensinado um grande mestre que veio há milênios. Parábola do pai mestre faixa preta. Havia um pai que era mestre em karatê, faixa preta com graus elevados, e que treinava diligentemente todos os dias, mesmo após ter alcançado o mais alto nível de conhecimento em sua arte. Certa vez, seu filho, curioso, perguntou ao pai pouco antes de sua partida deste mundo: pai, por que o senhor ainda vai treinar todos os dias, se já alcançou tudo o que há para aprender? O pai, sábio e experiente, respondeu: meu filho, tenho nas mãos o conhecimento de uma grande força, uma habilidade que, se usada para o mal, poderia causar muito dano. Mas nosso Pai que está no céu nos ensinou que, embora possamos ter o poder de nos defender e até atacar, devemos dar a outra face se formos ofendidos.
É com esta força controlada e disciplina que eu continuo a treinar e a cultivar a paz em meu coração, mesmo podendo causar dano, eu escolho nunca usá-la para o mal. Essas palavras ficaram marcadas no coração do filho, que, a partir daquele dia, continuou a treinar e aprender, mas sempre com a lição do pai em mente: saber fazer o bem e controlar o poder de causar o mal. O pai partiu em paz, e o mestre de karatê, seu professor de longa data, também foi visitá-lo no leito de morte, mostrando que o caminho do bem é perseverar até o último instante. Assim, o filho compreendeu que a verdadeira força não está na habilidade de atacar, mas na escolha de fazer o bem, independentemente do poder que temos. Parábola da soberba dos jovens e a experiência dos anciãos. Numa escola militar de grande prestígio, um velho general estava prestes a instruir um grupo de jovens cadetes que em breve seriam enviados ao fronte de batalha. Enquanto o general começava a falar, alguns dos jovens riam, jogavam papéis entre si, desdenhando as palavras do mestre com atitudes de arrogância e autossuficiência. Eles acreditavam que, por serem fortes e talentosos, já sabiam tudo o que precisavam para enfrentar qualquer adversidade. Então, o general, em um gesto rápido e firme, deu um grito de comando. A sala imediatamente se calou, e todos os jovens cadetes se colocaram em prontidão, com os olhos voltados para o mestre. Com voz solene, o general falou: Vocês estão prestes a enfrentar a guerra e acham que são invencíveis, que por serem jovens e cheios de vigor, nada pode lhes causar dano. Olham para mim, um velho general, e pensam que não tenho mais nada a ensinar. Mas saibam disto: ao longo dos anos, vi muitas turmas como a de vocês, cada uma com sua própria soberba, seu orgulho e sua impaciência. E sabem qual é a diferença entre elas? Assustados com a seriedade do general, um dos cadetes perguntou: Qual é a diferença, senhor? O general respondeu: A diferença é que as turmas que não dão valor às minhas instruções, que se acham invencíveis e desprezam a experiência, voltam da guerra com muitos mortos e feridos. Já as turmas que ouvem e aprendem, mesmo na dor, têm mais chance de retornar com vida. Ao ouvirem estas palavras, os jovens cadetes, até então distraídos e arrogantes, começaram a prestar atenção, entendendo o valor da experiência e da humildade. Um mestre, ao contar essa parábola, completou a lição dizendo: Assim será no final dos tempos. Aqueles que desdenharem das instruções do Pai que está nos céus, ignorando os ensinamentos dos mestres, dos profetas e das escrituras sagradas, serão como jovens inexperientes indo para uma batalha feroz e desconhecida. Lembrem-se, meus filhos, a batalha entre a luz e as trevas no juízo final será mais desafiadora do que qualquer guerra que possamos imaginar. Parábola do bandido e do policial. Um mestre, refletindo sobre os antigos ensinamentos, lembrou-se de um episódio ocorrido há milênios. Quando estava prestes a morrer na cruz, um ladrão ao seu lado, arrependido e cheio de fé, perguntou-lhe se ele, mesmo sendo um pecador, poderia estar junto com o Filho e o Pai no céu. O mestre, em sua compaixão infinita, respondeu que, naquele mesmo dia, o ladrão estaria com ele no paraíso. O mestre também lembrou-se de outro episódio, onde um soldado de Roma, com fé inabalável, acreditou que o mestre poderia curar seu filho à distância. Ao ver a fé daquele homem, o mestre disse que nunca havia visto fé tão grande. Meditando sobre essas histórias, o mestre percebeu que o reino dos céus é amplo o suficiente para acolher tanto bandidos quanto policiais. Ele ponderou que tanto no céu quanto no inferno podem existir pessoas de todas as classes e funções. O fato de um homem ter cometido crimes não significa que esteja distante do perdão e da graça, assim como vestir uma farda não garante automaticamente a salvação. A justiça do Pai que está no céu é mais profunda que as aparências ou as funções que os homens ocupam na terra. Assim, um soldado que se veste com a armadura de uma nação ou um policial que serve um estado não são isentos de seguir as leis do céu. O Pai observa os atos de cada um, conhecendo o íntimo de todos os corações, sabendo que, em situações de confronto, de guerra ou de paz, tanto o bandido quanto o policial têm a escolha de agir com misericórdia e compaixão ou com dureza e crueldade.
Mesmo no calor de um combate, a misericórdia pode ser encontrada, e em verdade, o Pai, que vê todos os atos, fará a justiça perfeita em seu reino. Parábola da glória da terra versus glória dos céus. Um grande general, conhecido pela sua impiedade e conquistas militares, viveu há cerca de 2 séculos e se tornou tão poderoso que fez um continente inteiro se curvar diante de sua força e liderança. Declarou-se imperador desse continente, e sua fama ecoou por diversos países e reinos. Ao olhar para seus feitos, poder, o general refletiu profundamente, e uma inquietação tomou seu coração. Ele pensou consigo mesmo: com meus exércitos, alcancei grande glória e respeito na terra, impondo meu poder e conquistando terras, mas há algo que me escapa, um poder que, por mais que eu vença e domine, não consigo alcançar. Assim, ele se lembrou de um grande mestre que viveu há milênios e pregou a paz e o amor entre os homens. Esse mestre, mesmo sem exércitos ou títulos nobres, conquistou corações e mentes de milhares e ainda hoje é seguido e amado. O general murmurou: minha glória é feita de batalhas e conquistas passageiras, e um dia será esquecida. Mas a glória desse mestre permanece, atravessa séculos e renova-se no amor que as pessoas sentem por ele. Sua glória não é deste mundo, e é muito maior do que qualquer coisa que meus exércitos pudessem alcançar.